É horrível o que estou prestes a dizer. Psicopatas podem ser saciados, narcisistas não podem. Então sim, compromisso, sim, amor, eu conheço essas palavras. Eu entendo o que vocês humanos querem dizer. Quer brincar de casamento? Eu brinco com você, coisinha boba. É isso? Tudo bem. O ritual começou e você não pode escapar. Para entender o transtorno de personalidade narcisista, há um princípio orientador. Assim, podemos realmente entender e ser capazes de perceber a profundidade da manipulação. Como uma das principais psicólogas, nos leve para dentro da mente de uma narcisista e seja uma por um segundo. Então, você está sentada na minha frente em um primeiro encontro. No que você pensa e calcula em segredo? Então, se eu sou uma pessoa frágil, um narcisista vulnerável, vou garantir que consigo despertar sua simpatia e piedade. Eu estaria tentando despertar seu instinto materno. Eu não quero que você me veja como um homem, principalmente porque eu não sou um homem. E eu sei disso porque tenho introspecção como um narcisista frágil. Eu sei que sou subdesenvolvido, mas se eu conseguir te convencer de que sou um garotinho resgatável, que poderia se tornar um homem sob o seu cuidado materno, isso desperta reações instintivas muito poderosas em você. Externamente você pensa: estou saindo com um homem, mas vou emitir sinais de vulnerabilidade aos poucos para ver sua resposta. Porque se eu perceber repulsa, o que pode acontecer se você for muito saudável e tiver limites muito fortes, você pode se sentir totalmente repelida por esses sinais de vulnerabilidade. Mas se eu perceber que os olhos ficam grandes como os olhos do gato de botas, sabe? Se eu perceber essa reação, vou pensar: aham, eu posso fisgar esse aqui. Eu posso fisgar esse alvo com demonstrações ostensivas da minha vulnerabilidade e posso provocar isso em você. Então essa seria a tática predominante. Pode me dar um exemplo do que diria para demonstrar vulnerabilidade e observar minha microexpressão? Que bom que você veio ao encontro. Estou adorando passar um tempo com você. Você é muito calorosa e acolhedora, sinto isso de você. Isso é importante para mim, já que minha mãe não esteve presente quando cresci. Gostou? Eu consegui! Ah, você conseguiu mesmo. Você gravou isso? Fico feliz que você conseguiu. Eu vi essa microexpressão, tá aí bem ali. Então, essa pequena atuação que acabei de mostrar pra você, só esse pouquinho, é tipo, ah, a mãe dele, coitado, pobrezinho. Você já assistiu aqueles vídeos de filhotes no Instagram? Meu Deus, eles partem meu coração. Eu sou um fraco por isso. Sim, eu também. Eu não aguento. Ha! Vejo um cachorro ou gato indefeso em algum lugar. Então eu vou lá e eu peguei a microexpressão, então eu fico tipo, perfeito, perfeito, só preciso te dar migalhas disso. E agora eu já te fisguei. E eu posso, e esse pequeno gancho aqui vai se tornar uma alavanca enorme. Quando você tiver investido comigo em 1 mês, em 6 meses, e nós estamos apaixonados e você criou um vínculo de casal comigo, e existe uma química sexual ali, e existe um investimento romântico ali. Isso vai ser uma alavanca enorme para eu usar depois. Ok, então esse era o narcisista vulnerável. Vulnerável, frágil. Ok. Sim, sim, o grandioso exibicionista. Costumo pensar em yin e yang, ou seja, masculino e feminino. Então, quando estou no meu yang, literalmente, eu penso nisso como se fosse, eu estou com um porrete grande, no sentido freudiano. Então eu preciso mostrar poder, mostrar força, mostrar dominância. Então eu tenho que te sinalizar sinais de força em vez de sinais de fraqueza. Isso significa que a manipulação do relacionamento não é que você vai me resgatar, mas que eu vou te salvar. Ainda estou apelando para instintos biológicos muito primitivos, então por um lado eu quero que você seja uma mãe. Por outro lado, eu quero que você tenha o apelo de que estou aqui com um predador de topo dominante. E muitos dos meus problemas vão ser resolvidos por estar com esse cara. Então eu preciso sinalizar isso. Então ele está inflado, ele está empolado, ele está turgido nesse sentido. E porque ele é bem-sucedido no mundo. Então, provavelmente ele é bastante atraente. E há pesquisas psicológicas que comprovam isso. Provavelmente ele terá acesso à riqueza e a contatos. E provavelmente tem um status bastante alto, pelo menos localmente. Então, essa tática é mais sobre mostrar para você o quão forte, poderoso e de alto status eu sou para conseguir uma resposta biológica distinta da sua. Mas ainda estou apelando para respostas muito, muito primitivas, muito poderosas. Tem uma amiga minha, ela é da Sérvia. Ela falou que começou a sair com um cara, pediu uma foto, mas ela se recusou a mostrar.
Eu disse, qual é, cara? Por quê? Ela disse, ele é o típico gangster sérvio. E eu disse, só me mostra. Ela respondeu, não, ele usa correntes de ouro e dirige uma BMW branca. Falei, se fosse você, também gostaria, mas também teria vergonha. E eu acho que o lado mais sombrio disso é um homem predador ao ponto de ser mau. Isso é mais uma vulnerabilidade para mulheres do que para homens. Você pensa que esse cara é forte e poderoso, mas na verdade ele só não se importa. Então, falando sobre esses sinais falsos, voltando ao grandioso indo a um encontro, eles vão parecer dominantes, vão tentar parecer muito alfa. O que eles diriam para mim, já que estamos em um encontro? Sim, para ver se eu te afastei ou se eu te atraí. Sim, Então eu vou me gabar e preciso te impressionar. E provavelmente preciso te deixar saber que você é uma entre muitas mulheres. Você é muito bonita. Você é muito inteligente. De todas as mulheres que conheci ultimamente, você realmente me impressionou. Isso mostra como conheci muitas mulheres. E eu sou inteligente. Não sou burro. Não vou dizer você é tão bonita. Eu tentaria descobrir qual é o seu gatilho. E talvez eu apelasse para a sua inteligência ou para a sua ambição, porque todos os narcisistas estão o tempo todo analisando as outras pessoas. Será que é a sua ambição que vai ser o gatilho? Será que é a sua inteligência que vai ser o gatilho? Você tem alguma vulnerabilidade, alguma área em que se sentiu inferior ou invisível na infância? Ok, eu vou tentar. E o que realmente me impressionou em você é que você realmente me entende. Você realmente me compreende. Você é obviamente uma pessoa muito inteligente, e isso realmente me impressiona. Então, mesmo te elogiando, ainda estou me gabando. É só se gabar, se gabar, se gabar, até mesmo com elogios? Mas é de uma posição de domínio? Eu sou o cara, eu sou o rei que concede esse elogio a você. É isso que um narcisista exibicionista e grandioso faz. Se gaba muito e exibe muitos sinais de força. isso foi tão bem feito. E imediatamente pensei em Ghislaine Maxwell. Então assisti a uma entrevista de uma das sobreviventes e ela estava dizendo que foi a Ghislaine. Quando Ghislaine me elogiava, porque ela era uma mulher tão poderosa, ela dizia, você é tão talentosa. Você pode entrar na indústria da música, vou te apresentar algumas pessoas. Então eram os elogios de uma pessoa muito poderosa e depois quase as falsas promessas de que poderia me apresentar a pessoas. Então, na psicologia, é uma ciência um pouco ingênua. Então, a gente costuma falar assim: aqui está a cabeça de um narcisista. Costumamos falar sobre o que ocorre na cabeça deles individualmente. E o que a gente observa menos são os tipos de estruturas que eles constroem ao redor de si mesmos. Então, eles identificaram um tipo de personalidade predatória que eu chamaria de guardião. Sim. Então eu vou ficar na frente da fama, ou vou ficar na frente da indústria do cinema, ou da música, ou da ciência, ou do acesso a um mundo que é extremamente difícil de entrar. Todo mundo quer entrar aqui. Ninguém entra aqui. Mas talvez o quanto você realmente quer isso. Sabe, essa pressão, você realmente quer isso? Posso te ajudar a conseguir. Existem pessoas com personalidade predatória que se dizem guardiões. E esse é um daqueles momentos em que, se eu fosse adolescente, eu teria caído nessa, porque ela é o tipo de mulher que eu gostaria de ser. É, Poderosa, confiante, linda, se importa, sabe? Tipo, é, parecia ser assim com as pessoas. Esse controle muitas vezes passa despercebido. Eles apenas exploram seus desejos, sonhos e vontades. sim. E eles fazem promessas de que podem ser a pessoa que vai te ajudar a chegar lá. Você pode ser convencido com seu cérebro adolescente de que atrás dessa porta existe um mundo de maravilhas. Vai ser incrível quando você conseguir aquele emprego de ator ou entrar para o exército, todos os seus problemas vão se resolver. Ao envelhecer, notamos que atrás da porta só há teias de aranha e mais uma porta. E mais problemas para enfrentar. Mais problemas para enfrentar. É verdade, eu adoraria passar por mais fases É, de um relacionamento. claro. Isso foi tão bom e esclarecedor. Tudo certo. Vamos para a próxima etapa: sexo e intimidade sob a perspectiva narcisista. Como elas vão pensar sobre sexo, intimidade, te levar para a cama, coisas assim? Essa é difícil para mim porque, na minha experiência pessoal, eu estive em 2 relacionamentos. Eles eram hipersexuais. Então houve um grande esforço feito como parte da fase de idealização e vínculo traumático para meio que se conectar com meus impulsos sexuais e meus desejos sexuais e então transar muito comigo.
Eu tenho uma clientela composta por 80% de mulheres e venho conversando com mulheres ao longo dos anos, e elas continuam me contando: ele negou sexo, ele negou sexo. Ouvi isso 100, 200 vezes. Então pensei: será que os homens fazem isso com as mulheres? Sim. Pois essa não foi minha experiência. E quando eu falei isso publicamente, eu disse: quem aqui já passou por isso? E tantas mulheres disseram para mim: sim. Uau. Como um mecanismo de controle? Como um mecanismo de controle, acho que por causa da dor que isso causa. A mulher. A mulher. Sim. Agora, você rejeita um homem. Isso vai magoá-lo, mas não vai levá-lo a uma crise de identidade. Sim, eu senti como se literalmente na minha cabeça fosse uma questão de identidade para as mulheres. É uma questão de identidade. Será que eu não sou bonita o suficiente para ele? Será que eu não sou o suficiente para ele? Sim. E então, acho que na minha experiência, por ser homem, desculpe, não posso mudar isso. É. Se eu transasse bastante, eu ficaria meio sonolento e manipulável. Oh, interessante. Sim, sim, como se estivesse numa teia de aranha e eles te injetam com tipo mais a heroína, digamos, nessa metáfora estendida de muita satisfação sexual, e eu ficaria grogue. Todos os problemas que eu veria mais tarde no dia, meu cérebro de homem estaria pensando: sim, mas cara, tipo, o sexo é ótimo, mano. Uau, isso é rápido. Para os homens serem manipulados, é como dar tanto a eles que acabam quase sonolentos. Para as mulheres, é mais um controle para fazê-las se sentirem mal consigo mesmas. Sim, Por isso acabam exagerando. sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E eu acho que se você tirar gênero e sexo da equação, o objetivo é prejudicar a identidade da pessoa. Então, como posso causar uma crise de identidade? Voltando para a questão de sexo e gênero, como mulher, vou te dar muito sexo. Como eu aperto o botão nuclear em você se você realmente me irritar? Eu quero dormir com outra pessoa? Eu quero te trair? Você é um homem agora? Talvez você não consiga me satisfazer sexualmente. Minha crise de identidade pega aí. Se eu sou um homem, eu só vou olhar e ir embora, sabe? Eu simplesmente não me interesso. Indiferença. Isso às vezes é até pior do que nojo, né? E aí o que eu vou fazer é te deixar saber que estou assistindo pornô ou conversando com outra mulher. Eu quero sexo, eu só não quero com você. Simplesmente não é você. E em ambos os casos, como homem ou mulher, se você tem traumas de infância, pensa: não sou bom o suficiente, não sou digno de atenção, não sou amável. Por isso minha mãe ou meu pai não me amavam. Bum, 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 você tem uma cascata de traumas. Por isso quem teve relacionamentos abusivos com narcisistas sente vergonha. Eu sentia vergonha. Todos sentimos vergonha porque depois pensamos: ok, foi ruim, mas por que estou tão ferrado? Por que estou tão destruído? Isso pode gerar uma crise muito forte nas pessoas. E eu acho que é a crise de identidade. Você começa a sentir que nem sabe mais quem você é nesse ponto. Nesse sentido, eu me internei para fazer terapia 2 vezes ao longo dos anos, dizendo que eu tinha um vício em sexo porque eu não entendia a dinâmica do narcisismo. Eu sempre voltava para essas mulheres abusivas, mesmo após tudo o que fizeram comigo. Era humilhante. Eu voltava porque achava que precisava desse contato sexual com essa pessoa. Nas 2 vezes, fico feliz em dizer que o terapeuta riu de mim e disse: não, você não tem um vício em sexo. No entanto, você tem outros problemas que precisamos analisar. Uau! Eles ligaram tanto isso à sua identidade que você saiu de lá sentindo que era viciada em sexo. 100%. Caramba! 100%, porque Isso é manipulação mestre. Manipulação mestre. é manipulação de mestre, mas acho que requer uma ferida pré-existente de mim. Então isso você sabe, Eles demonstram grande sobriedade emocional. sim. Tudo certo. Gostaria de falar agora sobre casar e assumir um compromisso. Quando tentamos entender o comportamento de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, independentemente do tipo, há um princípio orientador: o suprimento narcisista. O suprimento narcisista é um patológico neurótico. Obsessão por obter atenção e adulação indevidas, além de submissão e obediência das pessoas. E isso vai motivar todas as decisões que eu tomar, seja eu um narcisista frágil ou um narcisista grandioso. Como isso me centraliza, como isso me coloca em uma posição de poder, sobre quem isso me dá poder, a que isso leva, como isso me mantém no centro das atenções o tempo todo.
Então, quando você está, digamos, assumindo esse compromisso, isso seria, de certa forma, a âncora final do narcisista com o peso amarrado no tornozelo do parceiro. Sim, se for transtorno de personalidade narcisista e envolver duas pessoas, Sim. Sim. eu não estou assumindo um compromisso. Você está. Nunca assume um compromisso. Você é só uma pessoa. Você é só um objeto. Acho que Kohut é um psicanalista que chamou isso de objeto do self. Então é horrível o que estou prestes a dizer. Você não existe como indivíduo. E nós sabemos disso pelas pesquisas. Não consigo te sentir como alguém separado. Não vejo este cavalheiro como alguém distinto. Eu sou o centro do universo como uma criança muito pequena. Quando meus olhos se fecham, o mundo se fecha. Quando meus olhos se abrem, o mundo acorda. É um transtorno de personalidade infantil. Então é compromisso e amor. Conheço essas palavras, sei o que querem dizer. Sim, você se compromete e me ama. E então você me pede para dizer, amor, diga que me ama. E eu penso, essa pessoa quer que eu diga isso. Eu te amo. Claro, claro que amo. Você sabe, eu amo. Vamos lá. Eu te mostro o tempo todo que amo. O que faz você pensar que não amo? Claro, claro. E aí eu vou te fazer se sentir mal porque você consegue sentir isso. Em relacionamentos emocionalmente e narcisicamente abusivos, sentimos a pressão do abuso, mas muitas vezes percebemos o que está ausente. Tipo, por que você não está dizendo isso? Por que você não está fazendo isso? Por que você não parece sentir? Você meio que vai às cegas, tipo, ei, tem uma lacuna aqui, cara. Isso não é. Onde está isso? O amor não está lá. O afeto genuíno não está lá. Algo está acontecendo, mas isso me deixa com medo, me faz sentir ansioso. E não deveria, não deveria. Ok. Então, nesses cenários, quando um homem então pede em casamento, vamos supor que ele seja um homem narcisista. Sim? E ele está dizendo, eu quero passar o resto da minha vida com você, eu te amo, eu quero construir uma família. O que ele realmente quer dizer com isso? Você vai fazer o que eu mandar. Eu não estou lá. Então, se seus espectadores puderem tirar algo desta entrevista, eu gostaria que eles ficassem com a ideia de que é quase impossível para nós, como quem não tem transtorno de personalidade narcisista, entender a visão de mundo deles. Sim. O erro que você vai continuar cometendo é pensar, se eu fosse ele e dissesse eu te amo, quero me casar e passar a vida com você, eu teria falado sério. Claro que teria dúvidas. Claro, eu teria tido preocupações, mas isso pra por aí. Tipo, você vai acabar enlouquecendo. Você quer brincar de casamento? Eu brinco de casamento com você, bobinha. É isso que você quer? Tudo bem. Eu preciso de você para acesso a algo. Nunca, isso é tão vil, tão baixo de se dizer. Nunca precisei de você. Eles não precisam de mim. Eles precisam do status, eles precisam do dinheiro, eles precisam do acesso. Nós somos ferramentas, nós somos instrumentalizados e instrumentalizáveis. E nós não somos pessoas, não existem pessoas. Existe eu e então tudo lá fora. Eu sou a única pessoa, o único. Então, para mim, pessoalmente, onde eu me afasto do pensamento dominante dos clínicos, e eu respeito a pesquisa psicológica e todos os clínicos, obviamente, é que eles dizem que isso não é psicótico, não é delirante e não é dissociativo porque não se enquadra. Eu digo que toda a pesquisa que vocês estão fazendo com narcisistas, os narcisistas estão mentindo para vocês. Ah, certo. Eles só mentem, vão fazer teste de realidade com eles e perguntar se acham que são o centro do universo, dizendo que esse cara afirma isso. Eles vão negar. Não, quem disse isso? Aquele youtuber. Eu não sei. Tem outras pessoas. Claro, doutor, eu sei que tem outras pessoas. Não escute ele. Afirmo que eles nunca estão na realidade e é por isso que quebramos, pois buscamos constantemente realidade e verdade para fazer sentido. Não faz sentido? Você vai morrer de exaustão Ah, sim. antes de você quebrar meu delírio. Já dei várias entrevistas sobre narcisismo e ainda assim não entendo por que ele faz isso. Vou fazer mais um Eu Não Entendo. Agora, sobre quando você já assumiu o compromisso e tem filhos. Então, se um narcisista só se importa consigo mesmo, para que servem os filhos para ele? E o que ele pensa quando a esposa fica grávida? Agora a atenção dela não está mais nele. Como ele está se sentindo e pensando? Quão vil e perturbador você quer que isso seja? Tão vil, violento e perturbador quanto for preciso para sermos honestas. Tudo bem. A seguir? Então, o casamento, o compromisso, os filhos, pra mim, tudo faz parte do mesmo teatro. Não ache que casar com você alterou minhas emoções. Você é realmente especial. Eu sou realmente especial. Então,
É um verdadeiro show de horrores. Falo apenas de pessoas com transtorno de personalidade narcisista totalmente desenvolvido, no extremo psicopático do espectro. Porque pessoas com traços elevados de narcisismo são perfeitamente tratáveis. Certo. Sim, as pessoas dizem pra mim, então seu ex era vaidoso, arrogante e egocêntrico. E eu digo, meu querido, não era isso. Se ela fosse assim, a gente teria se casado. Eu consigo lidar com isso. Você tá maluco? Arrogante, egocêntrica. Mas por favor, brilhante. Toda influenciadora no Instagram e no YouTube. Tudo bem, é fofo. Mesmo alguém que seja um pouco iludida, eu só penso, não, isso é fofo. O que eu estou falando é de uma patologia. Eu sou levada a apagar sua identidade. Isso me deixa obcecado. Quando você mostra que tem uma identidade separada da minha, eu fico furioso. Acho tão horrorizante que a mente humana entende as palavras, mas não aceita, pois significaria que o homem com quem vivi e criei algo grande. Humanos pensam coisas assim. Eu não consigo, mas essa é a minha afirmação. A atenção da minha esposa se volta para as crianças. Isso vai causar uma ferida narcísica, que gera uma fúria narcísica. Sabemos que, em termos de violência doméstica, acho que o momento de maior risco para uma mulher é durante a gravidez. Sim. E então é nos primeiros 4 anos de vida das crianças, como um pico, isso aumenta. Então, quando vemos esses números de violência doméstica surgindo, quantos estão nas mãos de pessoas com TPN ou psicopatia? Bem, de forma conservadora, estamos falando de 2% da população, talvez 3%. Isso é 3 a cada, vamos manter masculino e feminino para essa conversa. Então, 3 a cada 100 homens. E você pode pensar, bem, isso não é muito, mas eu faço uma extrapolação. O Reino Unido é um país de 66 milhões de pessoas. Os Estados Unidos têm 330 milhões de pessoas. Estamos falando de milhões de pessoas que pensam e sentem assim. Pense assim, você vai a um casamento com 100 pessoas. 3 são desse jeito, certo? 3 ali mesmo, estatisticamente. Você está conversando com elas no bar, dançando com elas na pista de dança, você não faz ideia. Você não faz ideia. Elas podem estar servindo bebidas para você. Podem ser a organizadora do casamento, podem ser as noivas, a sogra, o sogro. E a gente fica tipo, sim, podem mesmo. Elas não poderiam simplesmente ser. Sabe, aquela sogra que surge com um vestido quase branco, já viu isso? Meu Deus, cara, eu li um Reddit inteiro. Tipo, será que eu sou a chata? E era assim, eu falei pra todo mundo não usar branco e minha sogra foi de creme. E eu fiquei tão chateada. Quem é a chata? Quem é a chata? Aí a gente foi falar com ela e disse, você tá de branco. E ela, não tô de branco, isso aqui é creme. E você fica tipo, fala sério. Aham, fala sério. Então a gente não pode ser ingênuo. O casamento, o compromisso, os filhos, pra mim, tudo faz parte do mesmo teatro. Não ache que só porque eu me casei com você houve algum pico nas minhas emoções, que você é muito especial ou que eu sou muito especial. Mas você disse que amava ela. Era isso que ela precisava ouvir. Eu não tinha pessoas admitindo isso pra mim. Meu próprio pai admitiu isso pra mim. O que ele quis dizer com isso? Ele disse que já foi casado e teve filhos. Ele precisava do segundo casamento e de mim e da minha irmã pela aparência diante dos outros. Estava bêbado e acho que esqueceu que falava com o filho. Ai, droga. E ele disse que era o que esperavam de mim. E para isso, na organização em que ele estava, lá nos anos 70, ele precisava ser casado, ele precisava ter filhos. Ele não podia ser um cara divorciado, separado. Essa não era a imagem certa para o que ele fazia, por isso agiu assim. Ele se importa? Não, quero dizer, porque só tem uma pessoa. Você está com esse olhar triste e de pena. Não fique triste nem sinta pena de mim. Desculpa, desculpa, desculpa. É que eu realmente sinto, tipo, Isso é difícil de ouvir. É difícil. É duro. É duro. Mas esse é o mundo dele. É assim que ele pensa. Agora, se eu tento entender do meu ponto de vista, eu fico tipo, eu só sinto nojo. Eu penso, isso é muito nojento, cara. Tipo, você colocou pessoas no mundo. Pra que você colocou essas pessoas no mundo? Só pra eu ganhar 40 ou 50 mil a mais por ano? Esse era literalmente o pensamento. É como se fosse um culto religioso do qual eles fazem parte e servem ao próprio Deus deles. Eles servem ao próprio falso eu narcisista. Eles sacrificam o eu autêntico deles para esse Deus exigente e depois você, depois eu, depois o próximo e depois o próximo. É algo anti-humano, um vírus psicológico. Virus. Uhum. Cara, Pesado. cara, é pesado, mas esclarecedor. Sim.
Eu definitivamente olho para as pessoas e julgo as ações delas com base no que aquilo significaria para mim se eu fizesse aquelas ações. Sim, E eu acho que isso faz parte do truque que prende muitas mulheres, porque a gente não vai automaticamente pensar que essa pessoa está dizendo isso para ser mal intencionada, para mentir e me enganar. não, não. E não existem pesquisas em psicologia que indicam que, como as mulheres parecem ser naturalmente com níveis naturalmente mais altos de afabilidade e empatia, ahm, elas costumam ser mais compreensivas, inclusive com criminosos, do que os homens. Por quê? Infelizmente, acho que isso traz mais consequências. Então, o homem tem mais probabilidade de entrar em um acesso de fúria homicida e matar sua parceira do que uma mulher de entrar em um acesso de fúria homicida e matar o marido. E às vezes as crianças também. Cara, Chris Watts e Laci Peterson e Scott Peterson. Não sei se você ouviu essa história. A esposa dele estava grávida e ele estava tendo um caso. Sim, eu ouvi. E ele acabou contando para a namorada com quem estava tendo um caso que a esposa dele tinha falecido, sendo que ela ainda não tinha falecido. E aí, semanas depois, ela desapareceu. E é isso. Então, quando eu penso nisso, vai para esse extremo. Sim. Não estou dizendo que mulheres não sejam fisicamente abusivas. Não quero fingir o contrário. Eu sei que esse não é o caso, mas as consequências. Sim, as consequências são diferentes. A agressividade e abuso de um homem são bem diferentes dos de uma mulher. É totalmente diferente. Quero dizer, essa é uma área super polêmica. Mulheres são mais violentas dentro dos relacionamentos do que os homens quando você leva em conta isso, isso e aquilo. E eu penso, sim, mas você diz isso. Incidentes violentos. E ao seu ponto, eu já fui atingido e atacado por uma namorada. Eu me sinto tão mal. Eu fico tipo, Isso não é permitido. não estrague a empatia. Mas eu sou um homem de 95 quilos. Ela tem 50 quilos. Se ela enlouquecer e começar a me socar no rosto e tentar me arrastar, é desagradável. Mas eu não vou acabar na UTI. Inverta os papéis. E em 3 ou 4 segundos, se eu perder o controle, ela pode acabar morta ou em coma. Literalmente em 3 ou 4 segundos. E tudo o que eu diria para os homens que estão assistindo é: tentem imaginar como seria viver em uma casa com uma criatura que tem 30% mais força de membros superiores do que você. Se essa criatura se voltar contra você, posso citar muitos exemplos de pessoas fazendo isso, como um lutador treinado enfrentando um homem comum. Vi isso uma vez na Tailândia. Era uma garota australiana com um homem tailandês que a agarrou. Ela não conseguiu se soltar. Com o corpo grande dele, bastavam movimentos mínimos. Sim, sim, sim. Ele tem 40 anos, ela 24. Ela é tecnicamente brilhante. Ah, ela era a especialista. Ela é a especialista. Ela é muito boa. Desculpa. E ela não consegue sair porque ele está segurando ela com aquele peitão de homem dele. E eu fiquei chateado. Eu não gostei disso. Não estou dizendo que é certo uma mulher abusar de um homem. Não. Isso nunca está certo. Essa não é a pessoa que eu jamais gostaria de ser. Não. Nunca emascule um homem, nunca o rebaixe, nunca o abuse. Estabeleça um padrão do tipo de mulher que você quer ser e mantenha esse padrão. Então, Sim, com certeza. É isso. E esse é um bom princípio. certo. Quero passar para algo sobre o qual já ouvi você falar bastante, que é basicamente o manual do predador. Sim. E depois vamos passar para o manual da sobrevivente. Então vamos começar com o manual do predador. Você disse que eles te analisam, e eu tenho uma citação sua. Consigo ver quem está vulnerável e emocionalmente desregulado ao meu redor. Então, sabendo que é isso que os narcisistas fazem, o que nós, mulheres, estamos deixando transparecer que um narcisista está escaneando e identificando? Tudo é mais fácil do que pensamos, é só que é desconfortável se colocar no lugar do predador. Apenas veja isso como uma atuação. Coloque-se no personagem de alguém que vê o mundo dessa forma. Pegue um trem, pegue um transporte público, vá para um lugar onde haja pessoas. Eu diria aos seus espectadores: olhem, observem, vejam quem se sente sozinho. Não fico olhando para ver quem está sozinho. É uma pergunta estranha. Quem se sente sozinho? Por quê? Quem está deprimido? Quem não dorme? Quem está ansioso? Quem está desesperado? Se fizer isso, perceberá como as pessoas são muito vulneráveis. Se você olhar ao redor em público, vai ver pessoas que estão passando por muita dificuldade. É que, como uma pessoa comum, não é um exercício que você normalmente faria, não. Seu cérebro não vai para esse lugar. Ele não vai para esse lugar. Nós não buscamos isso. Mas se você me der uma sala cheia de pessoas e perguntar quem está solitário, uma parte do meu cérebro, chamada sistema de ativação reticular, percebe isso. Então, se você simplesmente ativar isso e disser, encontre quem está solitário, e depois trabalhar de trás para frente e inverter. E assim, temos 100 pessoas.
Você diria ele, ela e ele. E então eu posso te dizer, você pode estar certo ou errado, mas por quê? O que nele parece solitário? E nela? O que você vê nos olhos, o modo como olham ao redor, as microexpressões faciais, até mesmo o ritmo da respiração, Sim, isso é loucura. a coloração nas bochechas. Talvez existam microexpressões de desânimo ou olhares desviados, mas você não percebe. A informação está presente. Está tudo lá. Nós simplesmente não procuramos por isso. Cara, isso é uma prática tão boa. Eu nunca tentei isso. Vou fazer. É, E então, né, mas o que foi nessa pessoa que fez você pensar ou sentir assim? mesmo em roupa, às vezes higiene. Às vezes você percebe autonegligência. Pessoas tão deprimidas e isoladas que já não ligam para a aparência. Elas saem de casa pois são adultas e precisam fazer alguma coisa. Certo, esse é o escaneamento. O próximo é que eles te atraem com uma isca. Você disse que essa isca está ligada à vulnerabilidade que identificaram em você. Sim. Então, ehm, você não foi visto pelo seu pai ou pelo seu pai. Certo? Então há um homem forte na sua vida e ele não te enxergava quando você era criança. Então aí está a sua vulnerabilidade. Eu sou um homem forte com uma presença paterna e agora vou perceber que há uma lacuna. Essa pessoa é feita de Lego. Tem um pedaço de Lego faltando aqui. Deixa eu só rapidamente. Pronto. É um homem forte. Está me vendo e ele realmente está me vendo. Agora eu estou fazendo isso, mas afirmo de forma controversa, você também está fazendo isso? Você também está fazendo isso consigo mesmo? Então existe um traço. Não é um traço de personalidade aceito. Mas eu acho que deveria ser. Chama-se imersão. E imersão é a sua capacidade de focar em uma coisa, uma pessoa ou um objetivo e se envolver totalmente nisso. Como pessoas que leem livros e constroem mundos de fantasia a partir dos livros que estão lendo ou que criam projetos, e então dão vida ao projeto. Tudo isso, relação patológica, depende da nossa capacidade mútua de construir uma narrativa falsa e viver dentro dela. Ah, tá bom. Você e eu vamos construir uma simulação da Matrix e viver nela. Juntas. Juntos. Nós nos idealizamos mutuamente. Eu estou idealizando você. Certo. Você me idealiza. Sandro identificou isso em 1989 como fantasia compartilhada. Quando ocorre com um narcisista, torna-se patológico. Então, sua capacidade de criar uma fantasia, viver dentro dela e achar isso gratificante depende do traço de imersão. Então, se isso está mais acentuado em você, você vai junto comigo. Você vai pensar, sim, vamos criar um mundo de fantasia. Isso parece legal. Isso parece muito legal. Vamos fazer isso. Se ele fosse patológico, então a toxicidade seria e o autoapagamento da sua identidade faria parte da fantasia e a gente nunca iria a lugar nenhum. Sim, isso foi ótimo. Na verdade, com base nas fantasias compartilhadas, você diz que é um estado de impiedade, sem limites e atemporal. Sim. Então, quando estamos nesse espaço juntos, há um efeito infantilizante porque agora estamos acessando um ao outro a partir dos nossos estados de ego infantil e somos dois bebezinhos meio que brincando no chão e brincando de casinha. E esse é um sentimento com o qual pessoas em relacionamentos patológicos provavelmente vão se identificar. Você realmente se casou. Você realmente teve filhos. Vocês compraram uma casa juntos, mas de certa forma parece que estão brincando de casinha. Você jogou o jogo, mas dentro do relacionamento patológico, uma parte de você sempre vai se sentir um pouco desconectada da realidade. Esse é apenas o contrato oculto que criamos juntos. E eu te atraí para isso prometendo algo que você realmente, realmente, realmente queria. Tudo isso acontece de forma inconsciente. Onde entra a falta de escrúpulos? É sem raízes. Implacabilidade. É só o meu sotaque, meio puxado por de Liverpool. Achei engraçado porque, ao ver seu vídeo sobre isso, escrevi implacabilidade. Então eu deveria ter dito falta de raízes. Uau, e você estava tipo, Ele quis dizer impiedade. Esses nortistas, eles não sabem falar direito. Impiedade. Eu te entendi completamente errado. então é só a raiz de alguma coisa. Não está enraizado na realidade. Desenraizamento. Isso é incrível. Ok, foi mal. E a temporalidade, ou seja, basicamente essa fantasia que você agora construiu ou que o narcisista construiu não tem fim. Então, as coisas que acontecem na realidade têm limitações de tempo porque nós vivemos, você sabe, nós nascemos, vivemos e morremos. Eu não estou morrendo. Eu nunca morrerei.
Sou uma entidade parecida com um deus. Vocês vão partir e eu vou assistir, ficando um pouco triste, pois foram meu brinquedo favorito naquele período dos meus séculos. Eu realmente acredito que esse é o limite da grandiosidade deles. Acho que eles estão totalmente desconectados da realidade. Quando você mostra a realidade para eles, vem a birra típica de uma criança de 4 anos, pois estão tão distantes da realidade. Então sim, é atemporal, porque eu não sigo as restrições normais dos adultos. Isso é para vocês, meros mortais, é para o povão, não é para mim. Eu sou realeza espiritual. Uau, certo. O próximo estágio é, depois que eles te fisgam e te atraem, aí vem a parte de como eles fazem para manter você ali. Tenho algo aqui que você chama de duplo vínculo, ou um beco sem saída. Explique o que é e por que funciona tão bem. A teoria do duplo vínculo foi identificada por um antropólogo, Gregory Bateson, enquanto observava o comportamento em uma ala psiquiátrica. Acho que foi nos Estados Unidos. E o que ele observou foram comportamentos onde os funcionários diziam aos pacientes na ala psiquiátrica: isso é para seu conforto e benefício. Diziam isso às famílias, mas na verdade era para o conforto dos funcionários. Ele pensou: ahá, mas os pacientes não podem dizer: você está me dopando com barbitúricos porque não quer lidar comigo e quer que eu fique quieto. E porque se eles fizerem isso, acabam sendo punidos. Então é um duplo vínculo. Sério, ou a mulher mais sexy que já vi. Não deixe outro homem te olhar. Continue. Faça isso. É como algo ridículo. Tipo, eu quero que minha parceira seja muito, muito sexualmente provocante, mas não quero que ela jamais provoque o olhar de outro homem. Esse seria um exemplo de um duplo vínculo absurdo. Não é um pedido razoável. Não é um pedido razoável de um adulto. É um pedido infantil e não é para o seu benefício. É puramente para o meu. Mas se você apontar isso, ai de você, porque agora você está desafiando toda a narrativa da fantasia compartilhada, parte da qual é que você faz tudo o que eu digo sem questionar. E você não tem mais vontades, necessidades ou desejos. Agora são as minhas vontades, minhas necessidades e meus desejos. E você vai assumir isso tão completamente que se tornará um recipiente vazio para minhas fantasias, necessidades e desejos. Se não conseguir, azar o seu. Você será punido. Parece que o objetivo é te punir, quase procurando um motivo para isso. Eles fazem isso porque querem chegar à punição. Acho que a punição se torna inevitável por causa da fragilidade essencial de tudo isso, porque é baseado em uma fantasia. Com quais diagnósticos o transtorno de personalidade narcisista é mais comórbido? Transtorno de ansiedade, álcool, drogas altamente correlacionados e qualquer transtorno de humor afetivo. Essas pessoas não estão de bom humor, estão irritadas porque é difícil manter isso. Eu preciso continuar. É bom que estamos em um set de filmagem agora. Eu sou o diretor, eu sou o editor, eu sou a estrela, eu sou tudo. Você pode ir e vir. Você é o figurante, você é o figurante. Siga o roteiro. Eu estou tentando, eu estou tentando. Bem, você não fez certo porque saiu das linhas. Preciso te punir. Se você não seguir o roteiro, vamos contratar outro. Só traga. Bem, você é casado e tem filhos, então só me faça divorciar. Pare de tentar trazer a realidade para o meu mundo. Esse é o meu parquinho. Então, é uma patologia que nega a realidade. E isso é algo útil para as pessoas lembrarem o tempo todo. Tipo, por que eles estão fazendo isso? Eles estão tentando obter suprimento narcisista e tentando manter a realidade o mais distante possível. A seguir. Eu já vi terapeutas e conselheiros dizerem coisas assim. E pior, mesmo quando sabiam que eu estava observando. Meu Deus, me conte mais. Então, recentemente, na verdade, eu acabei de assistir a uma série documental. Foi na sua série documental? Sim, Certo, esse é o motivo. o manual do narcisista. Obrigada. O Manual do Narcisista. Então era Evan Rachel Woods. Sim, E ela conta sobre o relacionamento dela com Marilyn Manson. sim, Algo que me marcou foi quando ela disse que ele perguntava: Ei, você guardou isso? Onde está? Mudou de lugar? sim. E ela dizia: Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz. Ela descobriu depois que ele estava escondendo todas aquelas coisas e depois a acusando disso. Sim, sádico o suficiente para ver o tormento no rosto dela. Sim, Então é por isso que eu fiz a pergunta, porque não parece que eles estão fazendo isso com o objetivo de fazer você realmente executar aquilo. Eles querem que você estrague tudo.
Tipo, quanto disso vem de uma pessoa sádica e punitiva porque ela quer te ver atormentada? Estive em 2 tipos de relacionamento. Um deles era com alguém muito desorganizado, egoísta e cruel, fundamentalmente desorganizado. Ela me punia? Sim, mas ela queria mesmo que eu agisse como ela queria. Certo, certo. Ok, então eu poderia tê-la saciado porque acho que ela era mais psicopata do que narcisista, e psicopatas podem ser saciados, narcisistas não podem porque são baseados em fantasia. Em outro relacionamento em que estive, sim, a punição fazia parte de um ciclo e era sádica. O objetivo todo era esse momento em que eu podia punir e perseguir você pelo seu fracasso. Então eu vou armar para que você fracasse. E isso tinha que ser feito todos os dias. Era um ritual. Ela precisava achar uma falha diariamente. Então, estaríamos com pessoas que já viveram esses relacionamentos e saberiam. Você sente a mudança de clima. O ritual começou e você não pode escapar. Você não pode fazer nada, só falar o que quiser. Tente gritar e espernear, tente implorar e suplicar, tente chorar, faça o que quiser. Você entendeu? Você vai ser punido. E ponto final. Não porque você fez algo errado. Preciso te contar em algo, seja psicologicamente ou até fisicamente. Simplesmente preciso disso. Eu preciso colocar isso para fora. Há um elemento altamente narcisista, psicopata e provavelmente com transtorno borderline significativo, num ciclo muito desagradável e maligno. Estou cheio de raiva e preciso externar isso. Desculpa. Sim, se você está nessa situação, nenhum dos dois é aceitável. Ambos são tóxicos e perigosos. Mas quando você está nesses momentos, acho que todo mundo tenta chegar ao ponto de, ok, eu quero fazê-los felizes, eu quero agradá-los. Qual foi a diferença entre seus 2 ex-namorados, então, que talvez você tenha percebido nesses momentos em que eles faziam exigências, onde um exigia algo sabendo que você não conseguiria e o outro exigia algo realmente querendo que você conseguisse? Ambos me destruíram. Sim, sim. Com certeza, desse jeito. Claro! Mas aquele com essa tendência sádica. Bem, então você está dentro. Eu engordei muito. Você engordou? Muito rápido. Como os garotos brancos. Cheguei a 35% de gordura corporal e não conseguia dormir. Porque você estava comendo tanto por causa do estresse. Eu só comia, eu estava estressado, eu não conseguia dormir mais de 4 horas seguidas. Eu fiquei adrenalizado o tempo todo, tive alergias estranhas, não consegui comer pão por um tempo. Nunca tive rinite antes, mas desenvolvi rinite. Meu corpo rejeitava a realidade em que eu estava. Era isso. E esse era o relacionamento sádico. Muito sádico, muito sádico, é. Então, no relacionamento muito sádico, ela negava absolutamente qualquer erro. E eu acho que ela era mais narcisista. Com a garota psicopata, às vezes, ela entrava em um estado mais sóbrio e dizia: eu estava tentando te deixar louco. E eu perguntava: por quê? E ela dizia: porque eu sei que sou louca e sei que a única maneira de manter. Única forma de te manter comigo é, é te enlouquecer como eu. Desculpa. Não, por favor, não peça desculpas. Então ela sabia que podia, ela estava me vendo piorar. Às vezes, isso é tão louco. Estávamos na Eslováquia assistindo a um filme ruim, tipo Transformers. Tipo uma grande cena de luta na tela, onde nem dá pra saber quem está lutando, é só barulho. Manhattan está sendo destruída de novo, você sabe como é. E eu estou sentado ao lado dela, e de repente ela começa a chorar. Ela chorava muito. Perguntei se queria ir embora e ela respondeu que não, estava bem mesmo soluçando. O filme acabou. Corremos para fora. Perguntei, o que houve? Ela respondeu, estava assistindo ao filme. E pela primeira vez, eu pude sentir você como um ser humano distinto. Eu não sei o que aconteceu. Tipo, talvez ela tenha ficado tão hipnotizada ou tão relaxada, ou eu não sei. Ela está assistindo ao filme. De repente, ela sentou ao meu lado para assistir ao filme e tivemos um momento de empatia. E ela disse: senti outra pessoa, senti que você era separado de mim. Pensei: que ótimo, é um avanço psicológico, tudo vai ficar bem. Nós não estávamos bem, isso passou. Isso passou, ela tinha momentos lúcidos. E foi nesse mesmo período que ela me disse: eu tenho tentado te deixar louco porque sei que, se você não fosse tão louco quanto eu, você simplesmente me deixaria. Você simplesmente me deixaria. Então ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia o que estava fazendo.
Não sei por que chorei, já passei por isso várias vezes na terapia. Ia te perguntar o que acha desse sentimento. Quero dizer, aqui é um espaço tão seguro. Ah, Obrigada por ser tão vulnerável, aprecio muito isso. ah, O que você acha que é esse sentimento que isso está trazendo à tona? Porque eu acho que, primeiro, isso te humaniza pra caramba, cara. ah, Segundo, acho que todos que assistem sentem e percebem que já passaram por isso. Às vezes você explode emocionalmente sem saber o motivo. Bem, é como dizem, não é? Tipo, não é um processo linear, não é um processo linear. Eu sinto, eu meio que sinto pena dela, sabe? Porque realmente é tão triste. Isso não faz parte da armadilha de por que você ficou tanto tempo, porque sente pena dela. Não, já discutimos isso na terapia. Posso sentir pena e nunca mais ver a pessoa. Ah, interessante. Ok, como mulher, se ela se sente mal, é mais provável que acabe nessa situação. Um homem também. O que me fez voltar nos 2 relacionamentos, pois tentei sair várias vezes, foi a pena. Existe um limite em mim que diz: estou aqui agora. Posso sentir pena dela, mas não vou mandar mensagem depois porque não há nada que eu possa fazer. Isso é crucial para quem está tentando seguir em frente. Você precisa desistir. Você precisa, e é brutalmente difícil. Foi a coisa mais difícil de partir o coração para mim simplesmente dizer: eu não posso. Eu não posso. E ela obviamente percebeu isso. Você foi atraída pela pena dela. Sim, ela sabia que podia me controlar se ameaçasse se machucar ou tirar a própria vida. Ai, Deus. Ela podia, como antes parou de funcionar. Mas sim, ela me deixava louco com isso. Essa é uma daquelas que me mata. Já contei essa história antes, mas participei como convidada no programa da Bozeman St. John. Ela relata que aos 18 anos namorava um rapaz, mas ficaram em países diferentes por um tempo. O relacionamento era muito tóxico e ele era narcisista. Mas ele dizia: "Eu não quero que você saia". Ele ficava muito ciumento. Então ele dizia: "Eu não quero que você saia". E esse era o mecanismo de controle. Ela ficou tipo, não, eu vou sair. Aí ela volta de sair com as amigas e tem 3 mensagens de voz. A primeira, ele está gritando: "Eu te disse para não sair. Por que você saiu? Não acredito que você saiu". A segunda: "Vou me suicidar se não me ligar. Como pôde? Está me traindo, blá blá". A terceira: "Estou na ponte. Eu literalmente estou prestes a pular porque você fez isso. É tudo culpa sua". E ele pulou e morreu. E ela me contou essa história. E, obviamente, ela ainda carrega isso com ela. E, obviamente, ela ainda está trabalhando muito nisso. Mas o motivo pelo qual essa história me marcou tanto é que ela disse: sabendo agora que ele se mataria, eu ainda assim iria embora. É a forma mais extrema de controle em um relacionamento narcisista, onde é quase como se eles te mantivessem em cativeiro. O que ele fez é típico de um homem com transtorno de personalidade borderline. Algo muito desagradável, muito maldoso que ele fez. E essa foi a escolha dele, não dela. Na verdade, aquele relacionamento que eu disse não ser tão ruim era extremamente tóxico. Ela era violenta. Lembro de uma noite em que ela arrancou um pedaço do meu cabelo com couro cabeludo. Ai, caramba. Sim, bêbada, ela estava bêbada. E eu dei pra ela com o café dela na manhã seguinte. Pronto. Ela ficou muito arrependida, e ela realmente parou de beber por um tempo. Então, o problema com ela é que ela podia ser arrependida, ela podia ser introspectiva, ela podia dizer: eu tenho tentado te deixar louco, e assim por diante. E às vezes ela conseguia me ver como um ser humano, mas ela não conseguia parar, era algo compulsivo nela. Você acha que isso é pior? Eu acho que é pior. Porque ali você meio que começa a ver sinais de Prefiro um monstro, prefiro um monstro. Prefiro sempre o monstro exibicionista e grandioso. E outra tática, na verdade, que eu anotei e que você já mencionou, é a indignação moral fabricada. Eles usam isso como uma forma de te culpar e envergonhar. Sim. Se eu conseguir fazer você se sentir culpado por algo moralmente errado, mesmo sem ter feito, sei que vai tentar compensar esse dano moral que eu alego ter sofrido. Literalmente, enquanto você estava falando, eu pensei que realmente precisaria me esforçar ao máximo para compensar isso. Você não quer ser mal interpretado. Sim, Então isso é uma detecção que acontece de forma relacional, onde eu penso: ok, essa é uma pessoa que foi mal interpretada e isso foi muito doloroso para ela. Então agora eu vou usar isso. Eu vou te interpretar mal de propósito como forma de tortura.
Isso foi incrível. Obrigada por explicar. Agora entendo quase todo o manual do predador e as formas que eles usam para manipular você. Quero muito ir para o lado da sobrevivente, pois acho isso extremamente importante. Tudo bem. Então, o manual da sobrevivente, eu ouvi você falar que é preciso retomar o controle. Na prática, como retomar o controle se traduz em ações e palavras? O primeiro passo é desistir. Quem tem dificuldade de sair desses relacionamentos costuma querer consertar tudo, achando que vai resolver. Mas é preciso pensar: não vou consertar nada. Esse nem é o jogo em que estamos. Ela ou ele diz que sente muito, que tem estresse pós-traumático e não se controla. Vamos consertar isso. Não, eles não querem consertar nada, só absorver mais da sua energia. Então você desiste e sente o luto. Você tem que deixar seu coração se partir. Não vai acontecer do jeito que você queria. Essa fantasia compartilhada nunca vai se tornar uma realidade compartilhada. Nunca. Fique por perto se quiser. Passe mais 10 anos, passe mais 20 anos. Sabe, você não tem tempo. Você precisa desistir. E então é preciso ter a humildade de poder dizer: eu realmente cometi um erro aqui. Eu realmente fui enganado e isso realmente me machucou. A tendência oposta aparece ao sair de um relacionamento narcisista, pois os espelhamos. Ficamos desafiadores e beligerantes. Você não me feriu de verdade. Acho que fui eu quem te machuquei. Já ouvi isso em seminários. Provei que ele estava errado. Eu provei, mostrei pra ele. Não, você não mostrou. Não, você não mostrou. Se ele tem transtorno de personalidade narcisista, você não provou porcaria nenhuma. Porque ele não tá nem aí? Não é essa a realidade. Não é olho por olho. A grandiosidade é uma defesa tão poderosa contra a responsabilização. O delírio é uma defesa tão poderosa contra a responsabilização. Não seja teimoso. Não lute contra isso, nem diga que venceu. Esse é o mundo deles. Nós somos adultos. Não estamos brincando. Não estamos vencendo. Não estamos marcando pontos. Estamos tentando viver a vida. Então, para você, em tudo isso que você acabou de explicar, o que foi que fez você decidir, agora eu vou sair e me curar? E para qualquer pessoa em casa que esteja ouvindo, qual é aquele momento em que a pessoa percebe, tipo, olha, nunca vai melhorar? Hora de ir embora. Eu estou sorrindo porque eu sempre dizia para as pessoas, tipo, eu tenho um sistema moral muito bem desenvolvido. Eu tenho limites interpessoais muito, muito fortes. Ehm, Até você coloca uma mulher que eu considero muito bonita na minha frente. E assim, todos esses limites morais e valores se perdem. Ela poderia ser procurada por ehm, crimes de guerra. E eu diria, bem, crime de guerra. Olha, contexto. Sabe qual é a nuance? Tipo, como foi o crime de guerra? O que é isso? É uma palavra que provoca uma reação imediata. O que que ela realmente fez? E eu percebi isso em mim mesmo. Em todas as áreas da minha vida, como relacionamentos, negócios, amizades e encontros, eu tinha bons limites. Mas se fosse esse certo tipo de pessoa que era a minha criptonita, muitos desses bons limites desapareciam. Digo isso para que as pessoas ativem os neurônios espelho e vejam isso com empatia em si mesmas. Sim, às vezes você tem bons limites, mas quando a isca é colocada é como se fosse uma droga para mim. É melhor que drogas para mim e se torna muito potente e viciante de um jeito que acho que não acontece com quem não viveu o que eu vivi. Talvez não seja o seu caso. Pode ser sentir-se visto, pode ser sentir-se ouvido, pode ser algo puramente emocional e romântico, pode ser o toque, pode ser a intimidade, eu não sei. Por qualquer motivo, essa era a minha vulnerabilidade. Legal. Legal. Tudo bem. Então vamos para o processo real de cura. Primeiro você escolhe a si mesma. Número 2, regule suas emoções. Número 3, acabe com suas fantasias. E número 4, crie uma estrutura. Então, o que significa escolher a si mesma? Então sua identidade está destruída, despedaçada, você se sente um lixo, você se sente realmente péssima. Quando sua identidade é reestruturada, algo que devemos fazer de propósito, isso é fundamental para avançar. Ao escolher a si mesma, é preciso ter um eu. Você não pode se escolher sem ter um eu. Muitos codependentes, ao saírem desses relacionamentos, perdem sua identidade. Por isso, a identidade é essencial. Ao se escolher, é preciso construir um eu, e muitos de nós precisam reconstruí-lo do zero. Sim, acho que a ideia de que não será algo imediato, que vai levar tempo, faz as pessoas se acomodarem, pois não é um trabalho rápido, é algo profundamente enraizado.
Compreensão básica de seus comportamentos, necessidades, desejos e vontades. 100%. Então, eu só descobri isso há algumas semanas. Vou falar mais sobre isso. Eu nem vou usar a palavra identidade porque parece algo fixo. Existe um termo em sânscrito dos Vedas. Chama-se Ahamkara. Aham significa eu sou e Kara é aquele que faz. Então, é a versão deles do ego. Então, para eles, o ego era um processo e era a história de quem eu sou, o contador de histórias, Ahamkara. Então, nosso Ahamkara precisa ser mudado. Então, a história de quem eu sou, oprimido. Meu pai me ignorou, minha mãe me abusou. Eu sempre me envolvi com homens que me tratam assim. É isso que eu conheço. Eu sou o carregador de fardos. Eu sou o codependente. Eu sou a mulher perpetuamente exausta. Ok. Sinceramente, não acho que esse personagem seja interessante para interpretar na simulação. Parece horrível. Podemos. Reprogramar a simulação? Vamos reprogramar a simulação. Sério, reprogramar. Quando sua realidade subjetiva muda, parece que você recodificou toda a matriz em si. E eu acho que identidade, estritamente falando, o Ahamkara é a chave para isso. Eu trabalho para a Rede Estrela. Sou o embaixador internacional deles. Se as pessoas algum dia quiserem suporte gratuito, eles oferecem regularmente encontros semanais. Chama-se The Star Network. Rede Estrela. Ok, vamos colocar isso. Isso seria ótimo. Detalhes na descrição. Seria ótimo se você pudesse. Recentemente, fiz um seminário com eles nas Bahamas e saí de lá com uma dessas pulseiras que dizia Sobrevivente de abuso narcisista. Li o livro Maior que a Gravidade e tirei uma foto dele com a pulseira. E então eu estava no México andando por aí pensando sobre identidade e eu pensei, você quer ser aquele que é um sobrevivente de abuso narcisista? É melhor ser sobrevivente do que vítima. Nossa identidade de modo psicodélico ecoa. Quem sou eu? Sobrevivente de abuso narcisista. Quem é Richard, também sobrevivente desse abuso? Devemos superar a identidade de sobrevivente de abuso narcisista. Ninguém quer ser definido apenas por traumas. Não fique repetindo que o abuso narcisista é o que me define ou que o trauma da minha infância é o que me define. Você é muito, muito mais do que isso. Isso é tão bom. Eu estava lendo um comentário no meu canal do YouTube. Eu realmente leio os comentários de vocês. Alguém pediu: pode nos explicar como encontrar um bom terapeuta? Essa senhora de mais de 80 anos relatou várias experiências ruins. Como vou saber em qual terapeuta confiar? Então, não sei se você tem alguma espécie de tática de como identificar o que faz alguém ser um ótimo terapeuta, ou distinguir isso de alguém que apenas virou terapeuta. Alguns terapeutas tentam abusar, pois há profissionais assim por aí. Sentem prazer em tentar fazer você cometer suicídio. Então, existe uma maneira de filtrar quem é mau e quem é bom? Sim, você disse algo aí e eu não discordei. E algumas pessoas vão ficar surpresas e horrorizadas. O que eu disse? Você disse que existem terapeutas que realmente, literalmente, tentam fazer com que seus clientes cometam suicídio. E eu não vou contestar. Vou reforçar dizendo que sabemos, pelas pesquisas, que há uma representação muito maior do que a média de narcisistas, psicopatas e pessoas do cluster B na psiquiatria e na psicoterapia, assim como em qualquer profissão onde você tem poder sobre outras pessoas. Então, há muitos tipos realmente perversos nesse meio. Então, para encontrar um bom terapeuta, procure em um diretório de terapeutas. Existem esses recursos online agora. Eles permitem que você pesquise pela especialidade, pelo tipo de assunto que eles devem entender, como transtorno de personalidade. Eles devem entender trauma de infância. Mesmo que você ache que não tem isso, por favor, trabalhe com alguém que possa reconhecer, porque muitos de nós entramos em negação e luto. Eles precisam ser capazes de te mostrar como lidar com o luto de forma eficaz. Você sempre pode dizer para eles, posso fazer uma chamada de 10 minutos pelo Skype. Se eles disserem não, não trabalhe com eles porque ou estão ocupados demais ou não são humildes o suficiente para fazer isso. Para perceber quando talvez não estejam pensando no que é melhor para você, observe certeza excessiva, imposição de ideologias e quando o terapeuta te prende em becos sem saída. Olha, é porque sua mãe não te amava. Eu só queria que você aceitasse isso. Eu não gosto de como há indícios. Existem lugares como... Talvez eu já tenha chegado a uma conclusão sobre qual é o seu problema. Eu nunca deveria ter chegado a uma conclusão sobre qual é o seu problema. Não deveria funcionar assim, mas funciona. Funciona no mundo real. Pode acontecer desse jeito. E realmente não deveria. Deveria ser uma exploração entre nós dois com um objetivo compartilhado de trazer as partes inconscientes de você de volta à consciência. Na verdade, não posso fazer muito além disso por você. Se o terapeuta disser que pode, provavelmente está exagerando ou mentindo.
Isso parte meu coração. Você está tentando se curar, e esse é quase o momento perfeito para um terapeuta narcisista te pegar. Sim, Porque isso é incrível, você já está quebrada. sim. Nem preciso ser quem te quebra, ainda sou sua deusa, sua superior. Sim, passei por isso após um relacionamento sádico. Depois conheci uma mulher altamente qualificada e com QI elevado. Escolhi ela por ser inteligente e pensei que realmente me ajudaria. Era muito direta. Na segunda sessão, eu já falava sobre minha recuperação de abuso narcisista. E ela disse: Ricardo, você não sofreu abuso narcisista. Perguntei por quê. Ela respondeu: porque narcisismo e abuso narcisista não existem. E eu simplesmente senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E eu fiquei tipo: caramba, saí da frigideira e caí no fogo. Ai, meu Deus. Agora imagine que você é mulher e isso aconteceu, e você é jovem, então você nem tem experiência, e você acabou de passar pelo seu primeiro relacionamento narcisista e horrível. E você vai a uma terapeuta e ela te diz esse tipo de coisa, você pode acabar acreditando nisso. Sim, eu já vi terapeutas e conselheiros dizerem coisas assim. E pior, mesmo quando sabiam que eu estava observando, Ai, meu Deus, me conte mais. por diversos motivos, acabei presenciando sessões de terapia e aconselhamento. E a principal pessoa para quem o NHS estava encaminhando jovens mulheres que haviam sofrido agressão sexual era um cara que tinha trabalhado para o NHS. E, nos primeiros 40 minutos, ele falou sobre si mesmo e sobre como saiu do emprego no NHS, que eu não vou mencionar para não identificá-lo, até se tornar o principal terapeuta em ajudar pessoas a superar o TPT por abuso sexual em Merseyside. Parece uma questão de marketing e vendas. E então ele começou a desenhar diagramas no quadro e fez uma piada. Que tipo de Deus ele estava falando sobre a fisiologia da mulher? E que tipo de Deus colocaria o sistema de esgoto ao lado do parquinho? Ana- E eu era bem mais novo e fiquei paralisado na minha cadeira. Eu pensei, que diabos é isso? E eu fiquei tipo, beleza, agora você tem 20 minutos restantes. É melhor você fazer ou dizer algo incrível para ser a pessoa número 1 em Merseyside ajudando vítimas de agressão sexual a se recuperarem. Nada. Ela apenas chorou. Estava em sofrimento. Ele não fez nada por ela. Nada mesmo. E esse é um cenário. Ele sabia que estava sendo observado. E mesmo assim fez uma apresentação de vendas de 40 minutos. E ela está em uma sala com dois homens estranhos. Sim, você está certa. Há uma figura de autoridade. Ela concordou que eu assistisse. Sim, e E de alguma forma, na cabeça dele, ele está pensando: isso é ótimo, estou convencendo as duas. viu essa atitude que você acabou de interpretar? O comportamento dele inteiro era assim. E eu fiquei pensando, como esse cara é a principal pessoa para quem mandamos jovens mulheres? Como isso aconteceu? Ela estava soluçando, ela estava chorando muito. Jesus, ela saiu pior do que entrou. Na minha opinião, sim. E acho que isso não é tão incomum assim. É, Infelizmente. ai Deus. Mas não há supervisão na terapia, pois não é comum observar alguém em sessão. É completamente. É quase como poder ser médica e fazer uma cirurgia sem certas exigências legais que eu teria que cumprir. Tipo, né? Então, uma médica precisa lavar as mãos. Há etapas em que é obrigatório fazer isso por lei. Não é quase como, é exatamente isso. E se, quer dizer, isso é um assunto inteiro, não vou começar a reclamar, mas é exatamente isso. Os padrões em psicologia, psicoterapia e psiquiatria são terríveis e assustadores. Se vão te conduzir a algum lugar, precisam já ter estado lá. Não podem te levar aonde nunca foram. Isso é totalmente verdade. Já caminhei de costas pelo inferno. Se você está lá, posso te tirar porque já fiz isso. Mas não, os padrões são horríveis. É quase criminoso pelos motivos que você citou. Realmente muito ruim. Faz cerca de 6 semanas que entrevistei alguém. A pessoa disse: sim, psiquiatria é perigoso e os terapeutas estão lá. Eu fiquei: o quê? Nessas últimas 6 ou 8 semanas descobri essas coisas. Foi de explodir a cabeça. É realmente ruim. Quanto mais isso se desenrola, mais preocupante fica. Por isso quero continuar falando para alertar as mulheres antes que cheguem a esse ponto. Agora, novamente, Sim. você leva um golpe duplo? Existe uma pesquisa, é da Universidade de Liverpool, acho que foi publicada em 2019.
Havia 3 psiquiatras, 2 de Londres e um de Liverpool. E eles submeteram apenas a psiquiatria aos mesmos testes, avaliaram pelos mesmos padrões que você exigiria da medicina. E eles disseram que, se a psiquiatria fosse mantida aos mesmos padrões da medicina, 98% da psiquiatria seria vista como charlatanismo total e absoluto. 98%. Vou encontrar o artigo. É um artigo publicado e revisado por pares de uma revista conceituada, mas não lembro qual. Puro charlatanismo sem adulteração. Nossos padrões na psicologia, comparados com a medicina, são constrangedores. Cara, isso nunca. Quero dizer, literalmente, só agora, nesse momento, foi o que me fez pensar nisso. Meu Deus. Você fez terapia entre suas 2 namoradas? Eu fiz terapia antes, durante, depois. Eu fiz toda a terapia que você puder imaginar. Sim, eu fiz. Eu já tinha feito terapia antes. Uma das minhas namoradas, como parte do ciclo de abuso, era a sádica. Ela dizia: "Você é louco, tem algo errado com você. Você é insano. Você precisa ir ver um terapeuta." Elas te incentivaram a ir. Ela fez isso, foi o pior que podia fazer. Na época, estávamos morando em Dublin e eu simplesmente encontrei um cara que morava ali perto e por acaso ele era um cara muito legal. E ele disse: "Então você é especialista em abuso narcisista, é isso?" E eu respondi: "Sou sim." Ele perguntou: "E como você chamaria esse relacionamento então?" E eu falei: "Ei, seu safado atrevido. Não vem me expor desse jeito." Ele foi ótimo. 6 semanas, 1 hora por semana com ele, muitas lágrimas. Quando comecei a melhorar, ela ficou mais abusiva e ocorreu violência doméstica no relacionamento. Quando eu melhorei, ela ficou violenta, muito violenta. Uma vez, acordei às 3 da manhã com ela em pé sobre mim, gritando por causa de uma discussão que estava tendo comigo na cabeça dela, na sala de estar. Eu estava dormindo. É. Ela disse tipo, "E mais uma coisa. E mais uma coisa." E eu falei: "Meu amor, eu estava dormindo aqui. E estava escuro. Por isso não conseguia." Eu não dormia direito porque episódios psicóticos e explosões aconteciam. Ela então, eu não vou chorar ao contar essa história. Dedos cruzados. Ela então insistiu. Eu fazia terapia individual, estava melhorando. Ela ficou mais apavorada, violenta e psicótica. Disse: "Vamos juntos a um terapeuta de casais." Eu respondi: "Por que não terminamos?" O rompimento ocorreu porque ela queria filhos, e eu disse que não a imporia aos meus filhos. Então, eu te amo. Muito bem. E faria qualquer coisa por você, mas não vou assistir isso acontecer. Não, obrigado, não importa o que aconteça. Prefiro cortar meus próprios braços antes. Pensei que iria até o fim. Eu já fiz isso, aliás, porque muita gente faria. Agora, nunca tenha filhos que cresçam com uma mãe ou um pai narcisista, porque esse ciclo nunca termina. O ciclo nunca acaba. Achei que não aconteceria, mas o trauma intergeracional termina aqui, mesmo que eu precise me divorciar. É como ser um... Vai chegar a esse ponto, mas Existe um limite rígido. Absolutamente, absolutamente não. Certo. Bem, estamos indo a um terapeuta de casais. E na minha cabeça eu pensei, acabou, mas eu vou. Eu vou. Então nós fomos. Fizemos uma sessão e ele me ligou depois da sessão e disse: "Você tem que terminar com ela. uau! Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer." E eu fiquei tipo, droga. E ele me orientou a terminar com ela fora das sessões de terapia, o que não é permitido. Na verdade, você não deve dizer: "Olha, você está em um relacionamento abusivo." Ele disse: "Faça agora, não vai ficar mais fácil. Apenas faça." Desliguei o telefone e ela voltou. E eu fiquei sentado na sala assim, puta merda. Ela voltou e eu fiquei tipo, é isso. E você é um cara grande. Assim, eu gosto de como você está se mostrando vulnerável. Desculpa te interromper, mas eu acho isso tão lindo. Você conseguir ser tão honesta, porque saber que não é sobre tamanho ou físico é algo tão profundamente enraizado que, claro, você tinha medo de... Eu estava apavorada. Eu estava apavorado. E eu tinha dado 10 anos de aulas de artes marciais pelo mundo todo. Em um certo momento, depois do 11 de setembro, eu fui consultor dos agentes aéreos e eu já fui segurança de boate. Então eu posso lutar contra 10 caras e não me importar. Mas se minha namorada gritar comigo, eu vou ficar muito chateado, porque isso é uma coisa de infância. É como voltar para o ambiente da infância. Então, não, eu fiquei apavorado. Se você tivesse me dito que 5 caras iam aparecer aqui e eu teria que lutar com todos eles, eu teria dito, por favor, pode mandar. Uau, por favor, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei como isso funciona. Mas isso, contar pra ela,
Principal mulher da minha vida, o arquétipo materno, não. E nós não vamos mais fazer isso. E eu não me importo se você chorar. Eu não me importo se você ameaçar se matar. Isso acabou, e acabou. Sério, acabou para sempre. E com essa mentalidade de eu não me importo. Eu não me importo com o que você ameaça. Eu não me importo com o que você faz. Eu não me importo com o que você promete. Porque ela prometia ir para a terapia. Ela prometia fazer todo tipo de coisa. Eu vou mudar, eu vou mudar. Mas ela nunca mudava. Mas eu tinha muito medo disso. Aquele terapeuta sul-africano podia ver isso. E ele disse, ele usou as palavras, você tem que enfrentar o dragão. Você tem que fazer isso agora. Ela não é o dragão. Não, ela não é. O arquétipo que eu carrego internamente na fantasia do relacionamento, esse é o dragão. Ela não tem nenhum. Isso é o que eu tento ensinar para as pessoas que estão superando abuso narcisista em relacionamentos. Eles não têm tanto poder assim. Na verdade, eles são bastante patéticos como pessoas. Como no Mágico de Oz, é a pessoa pequena com grande luz atrás que projeta enorme sombra na parede. Então eu estava respondendo à sombra, não à pessoa. Richard Grannon Grant, isso foi incrível. Seu trabalho é maravilhoso. Você está nesse documentário incrível, onde as pessoas podem encontrar tudo o que você está fazendo. As pessoas vão poder conferir o Manual do Narcisista. Esse é um documentário que vai sair em breve. Se você simplesmente colocar Narcissist Playbook em um mecanismo de busca, você vai encontrar. Altamente recomendado. Você viu semanas atrás, né? Você me deu uma prévia e, nossa, tem uma reviravolta que você simplesmente não espera. Então eu fico tão irritada por não poder falar nada. Vou ficar quieto, mas vocês precisam assistir. A outra coisa é a Star Network. Se procurarem pela Star Network, da qual sou embaixador internacional, podem receber apoio gratuito nas reuniões 2 vezes por semana. Basta ir e conferir a rede estelar. Eu mesmo, se você apenas digitar Richard Grannon no seu mecanismo de busca favorito, você vai me encontrar em todo lugar. Especialmente no YouTube. YouTube. Adoro o YouTube e seu conteúdo incrível. Sim. Então, gente, eu realmente espero que a gente não tenha decepcionado hoje, porque esse cara chegou com tudo. E, nossa, todas as lições, todas as táticas que ele ensinou. Eu realmente espero que você vá para casa e consiga usar e aplicar isso na sua vida. Por favor, aperta o botão de se inscrever se você ainda não me segue. Se você não segue ele, vai lá conferir. Você não vai se decepcionar. E até a próxima. Seja a heroína da sua própria vida. Paz. Incrível. Cara, isso foi tão bom. A tríade sombria é ainda pior que um psicopata. Para aprender a identificar e se proteger, assista a este episódio com Arthur Brooks. Eles mentem sem se preocupar, são desonestos e maquiavélicos. Fazem isso para destacar qualidades próprias, mostrando narcisismo.